Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación presenta. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar meu agradecimento ao Instituto de Estudos para a Paz e Cooperação, IEPC, à Universidade de Oviedo e a todas as pessoas que fazem possível esse congresso internacional. É com grande alegria que eu participo pela segunda vez desse encontro e nessa edição que se dedica à paz e à imigração. O meu nome é Cristiane Prudenciano de Souza, eu sou doutoranda em Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra e pelo Centro de Estudos Interdisciplinares, o 620. Também sou bolseira pela Fundação para Ciência e Tecnologia e meu projeto de tese trata sobre educação para a paz e não violência, um estudo comparativo entre Brasil e Portugal, com perspectivas de gênero e sexualidade. Meu tema é sobre mulheres, imigração e paz, aproximações epistemológicas. Bem, os estudos para a paz, eles têm uma ampla variedade de temas. O professor Gilberto Oliveira, ele elencou alguns desses temas que podem ir desde o desarmamento, o controle de armas, a questão da causa das guerras, as causas das violências estruturais e culturais, a questão das operações para a paz, que incluem a reconciliação, a reconstrução, o próprio processo de paz nos países após as guerras. Também temas como resistência não violenta, mediação de conflitos, educação para a paz e também o tema da imigração. Mas a ideia interessante a se perguntar é que de que forma os estudos para a paz podem se conectar com o tema da imigração. E dentro desse contexto, nós podemos pensar que tanto os estudos para a paz quanto a imigração, eles abordam dinâmicas estruturais que envolvem as desigualdades, que envolvem questões relacionadas à busca pela justiça social. Então, no cruzamento entre ambos, entre a imigração e principalmente no foco da imigração de mulheres, é revelado uma série de vulnerabilidades e resistências que evidenciam a necessidade de práticas de equidade e inclusão. São elementos essenciais para a construção da paz positiva, segundo as ideias de Johan Galtung. Portanto, a minha comunicação propõe uma reflexão sobre a imigração de mulheres a partir das contribuições da socióloga Saskia Sassen, situando o fenômeno da imigração não apenas numa escala individual, mas nas dinâmicas estruturais globais que o atravessam. Nesse sentido, a ideia é compreender a imigração de mulheres como expressão de processos estruturais mais amplos, marcados pelas desigualdades estruturais e culturais, e relacionar com a construção, como a gente dentro desse cenário pode construir uma paz positiva em diálogo com as ideias de Johan Galtung. A análise parte de uma revisão bibliográfica interdisciplinar que articula o tema da imigração, economia política e também estudos para Saskia Sassen. A cidade global é uma metrópole que exerce um papel estratégico na economia e na política mundial. Ela concentra instituições e atividades financeiras, culturais, políticas de grande relevância. Diferente das megacidades, essas cidades globais, elas não se destacam pelo tamanho populacional, mas sim pela função que elas desempenham na organização do espaço urbano e na gestão da economia global. E aí que a gente começa a entender como isso pode ser linkado ao trabalho, né, das mulheres em especial.
As cidades globais, elas abrigam serviços especializados e avançados, essenciais para a economia global. Então, ela funciona como centros de comando e coordenação de empresas transnacionais, sendo pontos centrais na produção de riqueza e poder. A globalização transforma essas cidades, reorganizando o espaço urbano, as relações sociais e os processos de trabalho, e criando uma divisão entre funções de autocontrole e atividades precarizadas. Essas atividades precarizadas normalmente são serviços de cuidado, serviços de limpeza, que na maioria das vezes é resumido no trabalho de mulheres imigrantes. Esse modelo de cidade global, a própria autora inclui as capitais de Nova York, Londres e Tóquio, que ilustram como essas redes globais de produção e poder podem se articular espacialmente. Texto, a imigração feminina reflete esses processos de violência estrutural. Como observa a Sassia Sassen, mulheres migrantes frequentemente têm um trabalho desvalorizado e um trabalho invisível. Mas esse trabalho das mulheres imigrantes é essencial para o funcionamento das cidades globais. Esse cenário está diretamente conectado com a análise que faz Johan Galtung sobre a violência. Ele distingue os três tipos de violência: violência direta, estrutural e cultural, que ajudam a entender a posição dessas mulheres na economia global. A violência estrutural se manifesta por essa precariedade, pelos baixos salários e a falta de direitos, enquanto a violência cultural ela vai ser refletida a partir dos estereótipos de gênero, raça, classe e origem, que acabam legitimando a subordinação dessas mulheres. Assim, a lógica das cidades globais ela e a análise, né, das formas de violência, aí unindo tanto a Sassia Sassen quanto o Johan Galtung, elas dialogam mostrando que a migração feminina é simultaneamente expressão de desigualdades sociais. A gente não pode falar em toda a imigração feminina, mas grande parte dela, e um espaço também de resistência na agenda social, fundamental para a construção de uma paz positiva. Para finalizar, eu trago um exemplo que está no livro Um Feminismo Decolonial, da Françoise Verger, que ilustra tudo o que foi dito até aqui. No primeiro capítulo desse livro, intitulado como Invisíveis, Elas Abrem a Cidade, a autora traz uma situação verídica que aconteceu em 2018, onde mulheres, imigrantes, a maioria racializadas, se organizaram. Elas trabalhavam numa empresa de limpeza que fazia a limpeza das ferrovias francesas. Elas buscavam melhores condições de trabalho, se organizaram e fizeram uma greve que durou 45 dias. Essa greve foi importante por quê? Porque ela evidenciou que um trabalho que às vezes é desvalorizado, que é um trabalho que é invisibilizado, que é o trabalho da limpeza, ele é essencial para as nossas vidas. Então, eu tomo a liberdade de fazer uma citação desse livro, no qual ele conecta o que foi dito aqui, porque através da resistência é possível sim que essas mulheres, né, construam o que a gente chama dentro dos estudos da paz, que é a paz positiva, que é tentar evidenciar uma violência, evidenciar uma exploração e tentar mudar a condição em que elas estão inseridas. Então, abre aspas para citar Françoise Verger, milhões de mulheres se ocupam incansavelmente da tarefa de limpar o mundo. Sem o trabalho delas, milhões de empregados, de agentes do capital, do Estado, do Exército, das instituições culturais, artísticas e científicas não poderiam ocupar seus escritórios,
comer em refeitórios, realizar reuniões, tomar decisões em espaços asseados, onde lixeiras, mesas, cadeiras, poltronas, pisos, banheiros, restaurantes foram limpos e postos à sua disposição. Fecha aspas. E com esse exemplo, eu fecho a apresentação. Con la colaboración